Olá, graça e paz, povo de Deus. Estamos dando início a mais uma reunião, mais um culto de adoração ao Senhor do Ministério Água, Fonte da Vida Eterna, Ministério IAFIV, um lugar onde o Senhor tem nos preparado para adorar ao Senhor com muitos amigos e irmãos e hoje compartilharmos essa oportunidade de assuntos do reino junto com você. Não há cultos a Deus se não colocarmos sob o seu controle a direção e também a provisão para toda a reunião. Nesse momento queremos te convidar a ficar em pé, se você quiser se ajoelhar também o faça, porque todo adorador tem a liberdade de fazer aquilo que o Espírito lhe concede. E nesse momento nós queremos orar ao Senhor para iniciarmos todo o processo de adoração que o Senhor tem preparado para nós neste dia. Amém? Senhor Deus, entramos em sua presença em nome de Jesus, agradecidos que somos pelas oportunidades que o Senhor nos concedeu esta semana, pelas boas notícias e outras boas notícias que ainda estão por vir, Senhor, mas em nosso coração elas já existem, porque a Tua palavra diz que nós caminhamos por fé, e nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor assuma o controle e a direção dessa reunião, e que em cada ambiente, Senhor, que neste momento para te ouvir, para te adorar, para render a Ti graças, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, esteja também a Tua presença, que toda a ação que seja, Senhor, contrária à Tua palavra, como ambientes, meu Deus, desarmonizados, como pessoas solitárias, como pessoas alegres demais, eufóricas, a ponto de perderem até o seu controle, possam neste momento estar, Senhor Jesus, sendo visitados, Senhor, esses ambientes, e manifestando a Tua presença, a Tua glória, trazendo a paz, trazendo a graça, trazendo a alegria que só o Senhor pode nos conceder. Oramos, meu Deus, em favor de todos aqueles que nesse momento se reúnem para Te dar glórias, graças e louvores. Também, Senhor, oramos em favor daqueles que não podem nesse momento parar, Senhor Jesus, por alguns instantes, por alguns momentos, meu Deus, para orar, ouvir a Tua palavra, porque estão em trabalho, querem hospitais, ou estejam até alguns enfermos, meu Deus, desejosos de estar fazendo isso, mas nesse momento não podem. Nós queremos ser a voz deles, meu Deus, orando, pedindo que o Senhor derrame sobre eles a unção da cura, restauração, seja a enfermidade que for, seja a dificuldade que for, seja do Covid-19, algum resfriado bem tranquilo, alguma coisa bem simples, meu Deus. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, porque nós sabemos que de nós mesmos não temos competência nem condições de resolvermos absolutamente nada, mas quando o Senhor assume o controle, através das nossas vidas conseguimos chegar a um produto e a solução e a resolução de grandes dificuldades e problemas. Portanto, Pai, oramos intercedendo pelos trabalhadores que não podem fazer esse momento de parada, mas oramos, meu Deus, para que eles sejam também renovados nas suas forças, protegidos. Oramos também, Senhor Jesus, por aqueles que estão em transporte e também não podem parar, Senhor Jesus, que sejam também protegidos, também sejam direcionados, porque sabemos, meu Deus, que todos estão hoje, Senhor, em uma grande batalha como nós, mas entendendo, Senhor Jesus, que o Seu amor e as Suas mãos são suficientes para nos alcançar e proteger, nós nos colocamos em Suas mãos. Dirija a nossa palavra, que tudo a partir de agora esteja sob Teu controle e direção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pois é, estamos neste momento que muitas informações estão chegando, vamos ter todas as liberações, não vamos ter todas as liberações. Nós queremos nos ater àquilo que Deus já nos liberou, sabendo que Ele também, antes de liberar uma palavra, que tudo vai acontecer positivamente, Ele sempre nos prepara. Não há uma intervenção divina sem que Ele nos prepare tanto para o bom como também para a adversidade, para que em ambas as situações tenhamos Sua companhia e a certeza de que tudo terminará segundo a direção, segundo o propósito que Ele estabeleceu. Porque para Deus as coisas não acontecem por acaso, tudo tem um propósito definido. Assim como você que está nos assistindo agora, o propósito de Deus é um em sua vida. E eu tenho certeza que ele há de ser cumprido, como tudo tem sido cumprido até aqui. Quero que você pegue a sua Bíblia agora, se você a tiver, se não, procure alguma condição de estar nos acompanhando. E se por acaso você não a tiver, não tem problema. Nós estaremos lendo um texto que eu gostaria que você acompanhasse. O texto está lá no livro de Mateus, capítulo de número 3, no versículo de número 1, até alguns versículos adiante, nós vamos ler o que for necessário para a nossa reunião, ok? Enquanto você procura, nós já abrimos o nosso texto e vamos fazer a leitura.
E diz assim a palavra: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é uma palavra impactante, e também como era impactante a personalidade de João Batista. Seus atributos, muitos já conhecem. Um homem de personalidade forte, de decisões de confronto, e que não arredava o pé de fazer as coisas corretas, de fazer as coisas certas. E o seu propósito foi anunciar, e então ele veio anunciar assuntos do reino, anunciar que o reino do Senhor havia chegado. Ora, essa deveria ser uma boa notícia, e no entanto foi uma notícia que trouxe bastante controvérsia e bastante dificuldades. Por isso eu quero falar com vocês a respeito de remover os obstáculos do caminho. Você pode dizer para você mesmo: todo caminho possui obstáculos, mas nem todo obstáculo é um caminho. Essa é a palavra para nós nessa tarde. João Batista anunciou a chegada do reino de Deus, impactando de todas as formas as pessoas que caminhavam com ele da sua geração. A sociedade foi unânime em ouvi-lo, ao mesmo tempo que também trouxe ressalvas. O que tinha a pregação de João Batista que era diferente dos dias de hoje? João Batista trouxe alguma coisa nova? Pois é, infelizmente João Batista não trouxe nada de novo. Apenas colocou em pauta aquilo que a sociedade, a sua geração estava colocando como uma situação secundária, terciária ou uma situação sem importância. O impacto da pregação de João Batista foi exatamente trazer aquilo que o Senhor Deus trouxe do início para as realizações dos seus dias. Ele se apoiava em instruções do Gênesis, ele se apoiou nas palavras dos profetas, ele se apoiou nas palavras de Davi, ele se apoiou em todas essas instruções, em especial na palavra do profeta messiânico Isaías, que tudo deixou escrito e todos na sua geração tinham o impacto de conhecê-lo. Diferente do que viveu o apóstolo Paulo, João Batista teve uma vida um pouco mais difícil. O apóstolo Paulo teve a felicidade de encontrar uma igreja pequena, uma igreja menor, mas uma igreja extremamente motivada, uma igreja extremamente envolvida, extremamente posicionada pelo Espírito Santo e avançava. Então o apóstolo Paulo teve o avanço impulsionado por pessoas que com ele caminhavam, embora não fossem unânimes, mas existia um grupo de pessoas que seguiam na sua direção. João Batista, ele encontra uma igreja, uma religião, uma sociedade completamente contaminada. Ele é a voz do que clama no deserto. É assim mesmo que ele é apresentado por Deus, é assim mesmo que ele se auto-apresenta, é assim mesmo que ele fazia. Uma voz que falava contra tudo que era comum e era aceitável na sua geração. Esse foi o impacto de João Batista. João Batista não trouxe, o que impactou não foi o que ele disse, mas quando disse. Guarde essa palavra. Muitas vezes nós temos dificuldade do quando, porque para nós a cobrança sempre deve vir bem mais tarde. A cobrança, a exigência deve ser sempre postergada e os benefícios devem ser sempre antecipados. Isso não é um problema de pessoas, de uma pessoa, isso é problema da sociedade. A humanidade absorveu esse conceito e a sua mente faz com que eles trabalhem, que nós trabalhemos dessa maneira. Nós aceitamos as bênçãos, mas postergamos muitas responsabilidades. Às vezes, responsabilidades nós delegamos. E saiba, não se delega responsabilidade, se delega atividades, funções. Mas a responsabilidade, se ela não é inerente à pessoa, nada do que for colocado em suas mãos terá a solução ou o direcionamento que você gostaria ou mesmo que era esperado por aquela ação. Se você recebe essa palavra, dê uma glória a Deus, porque de verdade o impacto de João Batista deve ser um impacto em nossas vidas hoje. Bem, eu quero falar, como falamos, remover obstáculos. Todo caminho tem obstáculo, mas nem todos os obstáculos se transformam em caminho. São de verdade para serem vencidos e até mesmo removidos. O que acontecia na geração de João Batista?
Acontecia que quando ele começou a pregar, ele encontrou um povo que estava desviando o seu olhar dos princípios da palavra de Deus. Nós não estamos falando de gentios, nós estamos falando de uma pessoa que não estava em conformidade com a palavra. Pelo contrário, estavam falando com os judeus, com hebreus, com um povo de Deus que estava em Jerusalém, que estava na cidade, que conhecia as profecias, que tinha toda a instrução, mas que estava desviando o seu olhar por causa de uma situação adversa que acontecera naquele tempo. Quando nós desviamos o nosso olhar do Senhor, nós enfraquecemos o foco, enfraquecemos a nossa identidade, enfraquecemos o propósito e muitas vezes até desistimos. Eu quero dizer que isso não é a prerrogativa de uma pessoa, isso é a prerrogativa de uma sociedade, de uma geração que, sem se aperceber, se apropria desse comportamento, desviar. Veja, eu não estou falando de pessoas desviadas da fé, eu estou falando de pessoas se desviando do foco, do propósito de Deus, que o resultado final será um desvio de caminho, de conduta, de comportamento, o que é extremamente danoso e que hoje Deus quer reverter em minha e na sua vida, porque não há pessoas que não estejam em algum momento da vida, ou que em algum momento da vida não desvie o seu olhar para a direita ou para a esquerda. O Senhor Deus nos diz que nosso olhar deve estar sempre no foco, na dianteira, na nossa frente, para que nós não venhamos perder o foco, nem a direção e nem o propósito, porque nós não temos uma data para chegar, mas nós temos um lugar para chegar. Posso ler um amém? Posso ouvir um amém do seu coração? Nós temos um lugar para chegar. O contexto da sociedade que João Batista vivia era o seguinte: Israel ou Jerusalém, a cidade, estava já com uma dependência de governo. Ele já não era uma nação independente. A sua dependência era do Império Romano, que a partir do século VI imprimiu uma força muito grande e antes dessa data já vinha trazendo mudanças e efetuando atividades que comprometiam os resultados. Então, como nação, Israel já havia perdido a sua autonomia e a sua direção. Essa dependência de Roma não era uma dependência apenas financeira, mas uma dependência que causou um impacto na direção, no comportamento, na cultura e até mesmo na fé do povo de Deus. Roma tinha uma característica singular. Ela não destruía plenamente a legislação ou algumas condutas das nações das quais ela conquistava. Ela era tolerante. E essa tolerância era para não para ter um mínimo de conflitos que viesse a comprometer o seu governo, comprometer as suas conquistas. Então, eles eram tolerantes, mas até ao ponto de que as leis e a religião local não afetassem ou não comprometessem os interesses de Roma. Assim, o povo de Deus começou a se misturar, ou seja, ele não foi totalmente aniquilado, não foi anulada a sua cultura, mas eles entenderam que era importante que mantivesse o mínimo, e para que se mantivesse o mínimo, precisa se manter pessoas importantes, precisava se manter o governo local, a religião local, mas de uma maneira que ela não afetasse os compromissos e os comportamentos e os interesses de Roma. Assim, quem perdeu, quem flexionava não era Roma, era a nação. E Israel se dobrou a isso. Muitas vezes nós nos dobramos a situações em que nós temos total conhecimento. Eu estou falando com pessoas que provavelmente tenham um dia pelo menos na sua vida, quer na escola, quer numa atividade simples, quer mesmo numa atividade profissional, você delegou, passou a oportunidade para outra pessoa porque não se sentiu seguro de ir adiante, trocou uma resposta certa por uma resposta errada, trocou uma atitude de uma pessoa, que assumiu a atitude de uma pessoa, é o contrário do que deveria ser assumido a sua, porque você sabia o que fazer, como fazer e da melhor forma executar aquela tarefa, mas você trocou, deixou de executar o certo e deixou nas mãos de alguém que não tinha habilidade para isso. Isso significa que quando nós desviamos o foco, nós perdemos a sensibilidade de fazermos as coisas certas. Quando nós misturamos a nossa confiança com aquilo que estão se vivendo, os resultados são danosos. Preste atenção.
O Senhor está falando que nós precisamos remover obstáculos. Essa era a condição de Roma. Essa era a condição de Israel. Então, o que isso gerou? Isso gerou coisas complicadas. Eu falei para vocês que Roma não flexionou. Quem flexionou foi Israel. E flexionou como? Eu vou dizer como. Anote, se você puder, marque essas coisas. Ou então, preste muita atenção. Para que Roma pudesse manter a lei e a ordem, ele manteve algumas pessoas importantes na frente, manteve algumas estruturas funcionando. Não plenamente, mas deixou funcionando. E esses foram os primeiros obstáculos que começaram a surgir no caminho. Esses foram os obstáculos que, quando João Batista disse, chegou o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino. O que o povo entendeu? Ele falou, agora acabou toda a nossa mordomia, porque quem tinha sido beneficiado iria perder os seus benefícios, e quem não tinha benefícios iriam começar a ter que entrar no estreito para comprometer o resultado de forma positiva. Aquilo que estava se fazendo errado deveria se consertar, tudo deveria ser mudado de um minuto ao outro. Quando João Batista começou a largar aquelas palavras importantes, trazer à memória, ao coração, tudo aquilo trouxe um impacto muito forte sobre a sociedade. Assim como muitas vezes o Senhor fala conosco e às vezes a palavra é tão forte que nos diz, você está em pecado, e Deus não está dizendo que você está em pecado, apenas que você desviou o foco. Mas se continuar assim, vai acabar num resultado em que o pecado vai gerar aquilo que gera em todas as pessoas que no passado tentou ludibriar o pecado. Todos acabaram morrendo na vida espiritual, perderam a sua fé, desistiram do seu ministério, desistiram da sua alegria, desistiram das suas famílias, desistiram alguns, pasmem, desistiram da vida. Os obstáculos que surgiram por causa dessa mistura de culturas e de subjugarem. Os que aliaram-se a Roma tiveram privilégios incontáveis. Assumiram postos de valor. Veja o exemplo de Mateus. Mateus se transformou num homem responsável pelas finanças, as cobranças da renda bruta que gerava a riqueza a Roma. Ele cobrava os impostos de quem? Dos seus irmãos de fé. Dos seus irmãos judeus. Que outrora não havia pagamento, que outrora tinha um peso diferenciado. Um moço com o nome Nicodemos, você conhece. Nicodemos é um hebreu nato, mas que também, pela mistura, o seu nome já não era mais de origem da terra, já era de origem grega. Ele não foi destituído da sua função, ele continuou sendo um príncipe da sinagoga, continuou estando ainda entre o sinédrio, participando das políticas, e entre o povo de Deus, entre o povo de Israel, religião e política andam muito próximo, difícil de desassociá-las. Nicodemos não perdeu as suas funções, mas perdeu a sua essência. Mateus não perdeu benefícios, mas ele perdeu a sua essência, começou a desviar-lhe o foco. Até o próprio Herodes Antipas, um hebreu, um homem da terra, porém, ele fora o quê? Educado, instruído nos moldes romanos. E ele assume o controle, ele recebe um local, ele começa a governar a cidade, ele se transforma numa pessoa importante para Roma. Sua essência, no entanto, começa a desviar o foco. Ele tinha um caminho e agora, pelos benefícios, ele tinha que alterar os seus caminhos. Não apenas ele, mas também homens fortes do sacerdócio que eram como Caifás. O sumo sacerdote perdeu o foco, a ponto dele enriquecer, quando na verdade ele precisava só ser instruído, mantido de forma digna, de forma honrada. Mas no governo de Roma,
quando ele reúne o povo até para a condenação de Jesus Cristo, quando ele vai lá e Pedro também é identificado entre as pessoas, ele está dentro da casa de Caifás, do sumo sacerdote, com Anás, dentro de uma das salas da sua casa, abrigou-se mais ou menos 100 pessoas. No pátio, no terreno, no quintal, numa área descoberta da sua propriedade, tinha-se porteiro e pôde-se abrigar uma quantidade grande de pessoas que até uma fogueira pôde ser feita para aquecer as pessoas que aguardavam o desfecho e a decisão de Caifás. Veja quantas coisas foram mudadas. Quantos princípios foram alterados. Meu querido, Deus não te chamou para a pobreza, mas Ele te chamou para ter uma vida honrada e digna. E se as riquezas chegarem em seu coração, não serão elas que vão dominar e direcionar a sua vida. Quando João Batista começou a pregar sobre todos os princípios da palavra, trazer de volta e atribuiu a eles uma palavra que eles não tinham e ainda não tinham conhecimento, que era a palavra arrependei-vos, ou seja, mude. Desistam de caminhar nessa linha. Sigam de novo pelo caminho do qual o Senhor tem nos instruídos desde a fundação da terra, desde quando o nosso povo saiu do Egito, desde quando o Senhor nos prometeu uma terra que emanaria leite e mel. Esse foi o impacto. Mas não foram só isso. O templo perdeu o monopólio da fé, o monopólio da religião. O templo fora reconstruída, agora com dimensões diferentes, dimensões maiores, mais luxuoso, mais tudo. Ou seja, as medidas de Deus já não eram suficientes. O espaço que Deus dava já não era suficiente. Tudo fora alterado. E isso fez com que também, não apenas as mudanças externas, mas as mudanças de comportamento. Havia ainda o sacrifício por pecados. Havia ainda o ponto de convergência, mas agora dentro do templo nós não abrigávamos mais a fé genuína entre os que estavam dentro do templo, adorando, trazendo as suas ofertas, trazendo os seus pedidos. Estavam saduceus, fariseus, essênios, estavam outras religiões que da época eram muito fortes. Os herodianos estavam lá dentro. Tudo isso começou a tirar a hegemonia da presença do Deus Todo-Poderoso. Pensa, Israel significa povo de Deus. E o povo de Deus estava agora com um obstáculo. A mistura. Quebrou-se a unidade. Mateus já era agora um homem que se dedicava a Roma. Nicodemos agora tinha interesses em Roma. Herodes agora tinha interesses por Roma. E não mais interesses pelo povo de Deus. Muitas vezes as coisas que conquistamos nos faz perder interesse pelas coisas do Senhor e mais por aquilo que estamos tendo de provisão e de benefício. Meu querido, Deus está dizendo que nós precisamos quebrar todos esses obstáculos. Obstáculos que estão no caminho precisam ser removidos. Nem todo caminho tem obstáculos, mas nem todo caminho, nem todo obstáculo se transformará num caminho. Terá que ser contornado, terá que ser removido, terá que ser destruído para que o caminho não seja comprometido e a direção e o foco não seja removido. Terceira coisa que aconteceu de obstáculo que apareceu entre os homens de Deus, do qual João Batista era a voz solitária. Havia muitas sinagogas agora em Jerusalém, em todo o território. Uma das questões que Roma trouxe de benefício foi facilitar a religiosidade. Então havia muitas religiões. E para o judeu, aquele que nascido em Israel, aquele que nascido e criado debaixo da Torá, que tinha princípios, que se errasse, segundo o livro de Levíticos, ele morreria, se ele blasfemasse, teria penalidade, se ele deixasse de caminhar, se ele desse mais passos no sábado do que do que deveria, ele era penalizado, que tinha uma carga tão grande agora, e que também o Sinédrio tinha o poder de sentenciá-lo, de direcioná-lo. Agora Roma tira das mãos do Sinédrio a capacidade de penalidade para que essas pessoas tivessem mais flexibilidade.
liberdade de religião, liberdade de fé, liberdade de todas as formas. Queridos, nós não estamos falando que a religião, que o evangelho é um ambiente de proibições, de limitações, de nãos. O ambiente que nós estamos promovendo neste momento é um ambiente que traz liberdade de adoração, capacidade de desfrutar do melhor dessa terra, sem contudo se contaminar e perder a essência, ter tudo à sua disposição, mas entender que tudo que está à disposição pode ser usado, mas nem tudo lhes convém. E o que não lhe convém, nós descartamos com toda tranquilidade, de maneira que nós temos um foco, onde eu quero chegar, como eu quero chegar. Esse foco é que nos dá a direção de como caminhar e lidar com as dificuldades ou as mudanças. O fato é que essas condições que Roma tirou das mãos do Sinédrio a capacidade de sentenciar, de direcionar, de punir e mesmo de pregar, facilitou a abertura de tantas outras religiões, e muitos dos que estavam ali começaram a se soltar, porque estavam muito proibidos, estavam muito cerceados. Queridos, a igreja não proíbe absolutamente nada. Você é livre para fazer o que quiser, mas com certeza sempre será refém de todas as suas decisões. E o homem sábio, ele compreende que não basta um minuto de felicidade contra um resto de tantas horas de dissabor. Então ele pesa os resultados, ele pesa os prós, ele pesa os contras, vai diante de Deus, pensa de novo e só então ele decide. Porque para o homem de Deus, o melhor não é o agora, é a longevidade da alegria e da felicidade, que não tem o benefício de ser singular, mas plural. Não é bom só para, mas para todos nós. Essa é a palavra de Deus. 3 obstáculos. Perderam-se a unidade, a fé foi contaminada e a pluralidade de religiões afetou o conhecimento de Deus. O que fez João Batista naquele tempo? A pregação de João Batista era o seguinte: mudem de mente, mudem as suas ideias, vocês estão seguindo por um caminho de destruição, vocês estão trocando a glória de Deus por uma condição passageira, e o reino de Deus já chegou, ou seja, aquele que é o príncipe, o rei, que veio resgatar uma nação, que veio resgatar o povo de uma morte, de uma destruição, já está entre nós. E o reino já chegou, e ele precisa ser agregado, e para existir um reino nós precisamos de ter uma linguagem, e para existir um reino nós precisamos ter um objetivo, e para existir um reino nós precisamos ter um território, e essas condições precisavam ser colocadas, e tudo isso estava contaminado, comprometido. Meus queridos, a palavra dele foi: mude de mente, renove, volte aos princípios. Ele não disse nada que eles já não soubessem. Meus queridos, eu estou falando com pessoas que já erraram como eu já errei, mas que depois de ter errado em determinada área da vida, aprendeu, compreendeu, refletiu e reposicionou. Posso ouvir um amém? Deus nos manda o Espírito Santo exatamente para esse propósito, para que nós tenhamos a avaliação correta, a avaliação plena de uma atitude, de uma situação, para não seguirmos no caminho errado. Pregação de João Batista que impactou aquela população, que fez com que ele fosse calado, tirado do meio de uma nação, lançado numa prisão e por fim morto. Ele só trouxe aquilo que já todos sabiam. Você já sabe o caminho que tem que seguir. Você sabe o que tem que desligar. Não sou eu que vou apontar o seu certo e errado, nem o outro. A palavra tem um modelo. Quando nós nos enquadramos nela, nós temos o benefício da conquista. Mas quando ela não cabe em nós e nós não cabemos nela, não tem problema, não há uma dificuldade, há um ajustamento, não uma mistura. Aquilo que eu não preciso carregar, eu posso e devo soltar. E aquilo que eu devo ter, eu devo acrescentar em minha vida para me alinhar, não com uma religião, mas com a palavra de Deus.
Eu não estou falando de religião, estou falando de palavra de Deus. Palavra de Deus. Queridos, como nós removemos obstáculos? Primeiro, nós lutamos com armas certas. Nós usamos ferramentas certas. Assim como para cortar o pão nós usamos uma faca serrilhada. Assim como nós precisamos de cortar um tomate, nós usamos uma faca um pouco mais afiada, mas não tão afiada, de forma que ela tenha o benefício de tratar e separar aquilo que nós precisamos da maneira correta. Assim como nós usamos ferramentas corretas para nos alimentar, assim como nós usamos ferramentas certas, assim como usamos as cores certas para facilitar o nosso entendimento para perigo e para lugares tranquilos, assim também nós temos ferramentas espirituais para nos posicionar e nos fazermos vencer. As nossas ferramentas ou armas, diga, as minhas ferramentas espirituais, elas são poderosas em Deus. E as nossas ferramentas, Deus diz que Ele destinou e Ele colocou como instrução lá no 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Ele diz que as nossas armas porque as nossas armas, ou a arma das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quando João Batista começou a pregar, ele falou, vocês precisam mudar de mente, vocês precisam renovar o seu entendimento, vocês se contaminaram, renove mude a sua mente. Se você não mudar a sua mente, a sua vida não vai haver mudança, não vai haver transformações. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo libera essa palavra que João Batista estava dizendo na sua pregação. Nossas armas são poderosas. Não adianta se politizar. Não adianta ser intelectual. Não adianta ser omisso. Porque essas são ferramentas humanas para obstáculos que afetam o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos usar ferramentas espirituais. Precisamos usar as ferramentas que sejam eficientes e eficazes para trazer o resultado importante que nós precisamos. Eu quero compartilhar com vocês algumas das ferramentas que disponibiliza a palavra de Deus. Primeiro, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para trazer e gerar redenção, salvação para mim e para você. Ele é a base da derrota de Satanás. Tudo que Satanás impinge sobre sua vida, aflige a sua alma, coloca sobre você, que veste com uma capa de erros, o sangue de Jesus remove todas essas coisas. Então o sangue de Jesus é a base da derrota do inimigo. Comece a usar o sangue de Jesus para remover aquilo que te impede de caminhar de volta para a casa do Pai. Que te impede de ser um adorador que cumpre os propósitos do Senhor. Você levita. Estou falando com homens, mulheres, adoradores que já cantaram, dançaram, tocaram, fizeram verdadeiros eventos de transformação, evento de grande impacto, como jovens que atuam nesta área e hoje não cantam, não tocam, não dançam. Mas eu tenho certeza que estou falando com pessoas que têm o seu coração ainda ardendo esse desejo. Deus está te chamando para usar o sangue de Jesus para remover essas marcas de sobre você e você poder voltar para a casa do Pai. Hoje as nossas igrejas estão precisando de adoradores, estão precisando de músicos, estão precisando de pessoas que saibam se expressar com danças de adoração. Nós temos pessoas, nós precisamos de cantores, de pregadores, evangelistas que foram calados porque se contaminaram e de alguma forma foram beneficiados por alguma área humana e que o fez desviar o seu foco. Use a arma poderosa, o sangue de Jesus para a sua vida. Ele vai te libertar da escravidão e da solidão. Porque hoje você anda sem a presença do Senhor. Você faz tudo o que gosta. Você tem tudo que gostaria de ter. Você pode conquistar todas as coisas. Você pode comprar todas as coisas. Mas ainda assim,
ainda você é solitário e vazio. Use o sangue de Jesus. Segunda ferramenta que está disponibilizada para nós é a palavra do nosso testemunho. Eu estou falando com pessoas que têm um testemunho vivo e eficaz. Eu estou falando com pessoas que já tiveram esse mesmo testemunho. Meu querido, aquele que já te deu, ele tem poder para te restaurar. Aquele que já fez em você algo transformador, ele pode e tem condição de restaurar a sua vida. Não olhe para a vergonha que você pode sentir ao começar a retomar essa caminhada. Olhe para os benefícios dessa transformação, dessa retomada. O que Jesus já fez por você? O que Jesus já fez por alguém que você ama? Ele pode reproduzir e fazer novamente. Em suas mãos há o querer e ele tem poder para executar. Ele só precisa da sua palavra dizendo: Pai, eis-me aqui. Terceira ferramenta que você pode usar é a proclamação da verdade libertadora da palavra de Deus, que nos garante o direito de que Jesus tem de ser o Salvador da nossa vida. Retomado, restaurado, restituído. Ei, meu querido, estou falando com você que não perdeu a fé, que não perdeu o ânimo, mas perdeu a energia de executar. Use essa ferramenta poderosa. Seu filho pode ser resgatado. Sua família pode ser totalmente recuperada. Não há mal que o Senhor não possa reverter. O nosso Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Deixa eu ver se eu marquei. Tem mais uma. Você também tem uma arma poderosa em Deus, que é o Espírito Santo. Esse é capaz de nos ensinar o que falar, como falar e quando falar. Ele também é capaz de nos consolar quando formos confrontados, apontados, perseguidos, abandonados, porque ele diz o seguinte: pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Então em Deus eu tenho a certeza de nunca caminhar sozinho. Você nunca mais vai caminhar sozinho. Use essa ferramenta poderosa, deixe de caminhar só, deixe de ter essa visão solo, de ser o herói, de ser o que vai à frente. Deixa os passos de Jesus ditar o caminho. O Espírito Santo vai te dar paz o suficiente para controlar esse impulso. E esse controlar chama-se fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo começa a agir em nossa vida, ele começa a nos dar capacidade de gerenciar nossa vontade, nosso sono, nosso caminhar, nossas forças, nossos projetos. Nada mais acaba acontecendo por ações aleatórias ou por ações impulsivas que acabam tendo que ser retrocedidas e começado de novo. Usa-se armas poderosas. Quais são os obstáculos que nós vencemos e precisamos vencer? João Batista teve que vencer alguns desses. Você também tem que vencer alguns. A igreja de hoje precisa vencer alguns. Nós somos a voz que clama não mais no deserto. Nós temos uma multidão conosco. E eu quero crer que a partir de hoje você vai ser uma voz que vai se somar à minha, que vai se somar a outras tantas que estão conosco no Ministério IAFIV, e vamos proclamar as verdades de Cristo. Nós não vamos trazer nada de novo para essa terra, mas nós vamos trazer um novo de Deus para esta geração, amém? Que o novo de Deus é a presença dele que nos renova e renova todas as coisas, todas as manhãs. Barreiras que nós precisamos vencer para termos a competência de utilizar essas ferramentas. Primeiro, vencer a incredulidade. Você talvez, estou falando com pessoas que um dia disse: mas eu tentei fazer, e eu fiz, e não deu certo, a perseguição, as pessoas puxaram meu tapete, as pessoas não deixaram executar, as pessoas não vão me deixar, porque não me deixaram no passado, não vão me deixar agora. Ei, meu querido, vença a incredulidade. Vença a cegueira espiritual. E eu acho que só essas hoje eu vou falar hoje. Para vencermos, nós temos que partir ao encontro das oposições. Meu irmão, a melhor defesa é o ataque. Ataca as obras que têm destruído a sua fé e o seu ânimo. A luz de Cristo já brilhou.
E quando nós atuamos nessa direção, ele passa a habitar em nossos corações. Nós temos direção, revelação, entendimento, compreensão plena de uma situação em que outrora éramos refém. O Senhor ilumina os nossos olhos, o nosso entendimento, e passamos a abraçar o que vem de Deus. Sem revelação, nós abraçamos aquilo que são as tábuas de salvação. Sei que você pode se pegar em alguma coisa que não é um barco na hora do naufrágio, que não é uma corda sólida, é alguma coisa. Mas todo alguma coisa, preste bem atenção no que eu vou falar, que eu falo com muito temor, todo alguma coisa que chegar no momento em que você vê que veio depois de uma oração, de uma entrega, de uma renúncia, toda e qualquer coisa que vier dessa forma, que vier sob o manto do arrependimento, ele é suficiente para te tirar de toda e qualquer adversidade. Amém? Amém? Vencendo a incredulidade. A incredulidade é uma condição interior do homem que não conhece a Deus ou que já conhece, mas não teve intimidade com Ele. É a pessoa que passou pela sua vida. É o oposto da fé. E Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está escrito em Hebreus 11, versículo 16. Mas a fé vem pelo ouvir, e eu tenho certeza que você já está se mexendo no seu sofá, na sua poltrona, você já está desenhando caminhos, você já está se movimentando, você jovem já está falando, puxa vida, eu quero saber o endereço da igreja, eu quero saber quais os dias de culto, eu quero saber como cantar, quero saber se eles podem me dar a oportunidade de tocar, eu quero saber se eles podem me deixar dançar, se eles podem me deixar evangelizar. Sim, podemos. Mas eu sei que só está acontecendo isso porque você está ouvindo da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá no Romanos 10, 17. Portanto, a mais poderosa arma é o ouvir a palavra de Deus. Ela demole as fortalezas da incredulidade e é convincente. O Evangelho de Deus é o poder. Poder para quebrar todas as dificuldades. Tira o véu dos olhos e também dá o espírito de revelação e abre o caminho para que os homens passem a crer. Meu querido, se o seu coração já está ardendo, já está se movimentando, comece a ouvir mais essa palavra. Comece a ler mais a palavra em voz alta, porque ela vai entrar de novo em seu coração como um alimento sólido e despertador. Quando nós somos incrédulos, as nossas mãos estão amarradas, não há produtividade, não há efetividade em nada que fazemos. Jesus disse que não pôde fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade de muitas pessoas. Mateus 13:58. Em nome de Jesus, está quebrado em sua vida. Nós vamos contra a incredulidade com a luz do Evangelho, com a adoração a Deus, com a obediência à palavra e com a humildade no Senhor, que vai desenvolver a santidade, capacidade de nos separar para fazer as obras do Senhor. Quero falar também para vocês de uma última coisa que é extremamente importante. Eu não falei antes, mas quero remover os obstáculos do orgulho. O orgulho é o pai da rebelião. Escute o que eu estou falando. O orgulho é o pai da rebelião. É a raiz da primeira revolta. A revolta que Lúcifer fez, que encabeçou de um homem contra Deus. Enquanto a rebelião é a manifestação externa da rejeição do Senhor e do Criador, o orgulho é a primeira fonte que jorra do interior em atitudes externas de desobediência a Deus. É uma verdadeira afronta ao Criador. A Bíblia usa vários termos para descrever o orgulho.
como o pecado do orgulho, como altivez, soberba, olhos altivos. Você teve alguma dessas coisas? Por favor, vamos removê-la. Ela está na origem da transformação de Lúcifer. Um querubim ungido de Deus, o selo da perfeição, cheio da sabedoria, perfeito em formosura. Ezequiel 28, 12 diz, ele se transformou em Satanás. O diabo, o pai da mentira, aquele que para quem o próprio inferno foi criado. Vamos vencer? Como que a gente vence o pecado do orgulho? O pecado do orgulho se manifesta em motivos egoístas, centralizados em seu próprio mundo. Um ego exagerado manifesta o orgulho, manifesta através de sentimento de superioridade. Uma opinião baixa a respeito dos outros. Enxerga as pessoas de forma menor, considerando-os inferiores a si mesmo. São marcas do orgulho. Isso tudo foi usado como uma tentativa de roubar a glória de Deus. Vamos vencer? A Bíblia diz que a soberba do homem o abaterá. Diz também que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. É importante vencermos esse obstáculo tão poderoso que foi o motivo pelo qual pessoas no passado forjaram, construíram a morte de João Batista. Eu anotei algumas coisas aqui que eu ainda quero passar. O Senhor Deus diz que quando nós abandonamos a soberba, nós nos aproximamos dele. Ele diz que resiste aos soberbos, mas quando nós nos aproximamos dele, nós nos aproximamos pelo porto da humildade. E nós temos primeiro um Deus que é maior do que nós. E nós temos autoridades das quais o Senhor constituiu para que tenhamos o privilégio de sermos direcionados e provisionados. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Lança fora o orgulho, a soberba. Veste a capa da humildade e vamos seguir adiante. O Senhor tem algo fantástico para nós. Eu poderia falar da idolatria, que foi uma das coisas que aconteceram, mas eu não vou, o tempo é muito curto e eu já tenho que encerrar. Eu quero falar só de uma última coisa. E eu estou aqui, estou anotando bem lá no finalzinho, só um pouquinho de paciência. A cegueira espiritual que houve no tempo de João Batista. As pessoas ficaram cegas espiritualmente. E hoje muitas pessoas estão cegas. E uma das formas de reconhecer a cegueira espiritual é como ela é chamada em alguns momentos, da vaidade da mente. O entendimento é entenebrecido. Isto gera dureza do coração e alienação de Deus, com suas consequências, a insensibilidade ou vulnerabilidade ao pecado, que por sua vez leva o homem à prática desenfreada de pecar. A cegueira espiritual nos impede de reconhecer um erro, de reconhecer algo que faz mal. Paulo explica, dizendo o seguinte: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andavam antes os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 19. O nível de cegueira produzido no entendimento dos incrédulos é de tal sorte que até religiosos são vítimas disso. Cuidado, meu irmão. Por isso, quando João Batista começou a pregar, a sua preocupação foi
Mude as suas mentes. Mude as suas mentes. Paulo disse que nossas ferramentas são poderosas. O sangue de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o testemunho, são suficientes para vencer esses obstáculos. Deus nos chama hoje para mudar a nossa mente, como João Batista fez. João Batista mudou a sua prática e ele foi uma voz que clamava no deserto. Hoje nós estamos no deserto das internets. Muitas pessoas podem nos encontrar, outras tantas podem nunca nos encontrar e nunca encontrar a verdadeira palavra. Mas você que parou para nos ouvir, você que parou para dar crédito à palavra do Senhor, o Senhor Deus diz que nós precisamos mudar a nossa mente com relação ao que é a vida. Meus queridos, a riqueza acaba, a beleza acaba, a juventude passa. Mas uma coisa eu posso te garantir: passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Elas nunca serão removidas. O apóstolo Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Eu quero te convidar hoje a mudar a sua vida, a mudar a sua mente. Se você mudar a sua mente, você vai mudar a sua vida. Se você quer uma mudança, vença os obstáculos. Nem todo caminho, todo caminho tem obstáculos. Não é fácil trilhar um caminho. Mas depois que você deu o primeiro passo, não pare por causa do primeiro obstáculo. Contorne-o, remova-o, mas não faça desse obstáculo um novo caminho. Mude a sua mente. Não há nada que possa ser mais importante do que a sua vida e a sua vida eterna. Por isso Jesus nos convida: filho meu, hoje dá-me o teu coração. O coração do homem nas mãos de Deus, ele é moldado, direcionado e reconduzido. Deus não te abandonou. E hoje é o tempo oportuno para você se apropriar das ferramentas espirituais do que o apóstolo Paulo diz. Vestir a capa de santidade e seguir em direção ao Pai. Muda sua mente. O impacto daquela geração foi tão grande quanto seria o impacto de dizermos que o anticristo já está atuando. Não espere ele atuar. Se prepare. Volte para a casa do Pai. Os obstáculos se transformaram em caminho. Mas hoje Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer sucesso, esse é o momento de regressar. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pelo tempo oportuno que tivemos, que pudemos comunicar assuntos do reino. E queremos declarar em nome de Jesus que todos os obstáculos na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adorador, desse antigo levita, dessa antiga levita, estejam agora, Senhor Jesus, sendo reestruturados. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e hoje eles ouviram a palavra. Direcione-os, fortaleça-os, mantenha-os firmes na decisão que eles estão tomando agora. Reescreve o nome deles no livro da vida. E assim que o Covid-19 for literalmente vencido, porque ele vai ser vencido, que eles possam se direcionar nesse mistério, se envolver com o teu amor e produzir frutos dignos, como sempre lhe foi o propósito. Assim, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero me despedir dizendo: foi um prazer estar com vocês. O Ministério IAFIV tem os seus braços abertos para a sua vida. Nós nos reunimos lá na Avenida Sapopemba, no número 4741, todos os domingos às 18 horas. E a partir de terça-feira nós estaremos comunicando alguns novos objetivos para aperfeiçoarmos as coisas do reino. Deus abençoe sua vida. Até mais, em nome de Jesus. Amém.